Bom, pessoal, vamos lá. Último vídeo de hoje, porque senão vai ficar muito extenso. Resilição. A resilição gera a extinção anormal do contrato simplesmente porque uma das partes ou ambas não querem mais nele prosseguir. Ou seja, a resilição é uma causa de extinção anormal, causa superveniente de extinção anormal de um contrato que é derivada da simples manifestação de vontade de um ou de ambos os contratantes. Nós podemos dividir a resilição em dois tipos: resilição bilateral e unilateral. A bilateral é amplamente admitida. Por quê? Porque ela deriva do consenso das partes. É o chamado distrato, né? As partes resolveram celebrar um contrato de locação que tinha 30 meses de vigência. Lá pelo 10º mês, o locatário procurou o locador dizendo: olha, eu não estou conseguindo arcar com o aluguel, está ficando muito pesado para mim, para evitar um inadimplemento futuro, eu quero te devolver o imóvel. E o locador fala: ok, tudo bem, está tudo certo, deixa eu vistoriar o imóvel, não teve nenhum dano, ok, e celebram o distrato. Trata-se aí de resilição bilateral. Os dois contratantes não têm mais interesse em prosseguir na avença. Os dois optam por desistir do negócio. Por isso, resilição bilateral. Já a resilição unilateral é mais rara. Aliás, é exceção, né? Porque vocês sabem que, como regra, vale o princípio da obrigatoriedade dos contratos. O contrato, como vocês sabem, em regra, faz lei entre as partes. O seu conteúdo não pode ser modificado nem mesmo pelo Poder Judiciário. O que o Poder Judiciário pode eventualmente fazer é reconhecer a nulidade de certo dispositivo, e em situações excepcionais, né, da teoria da imprevisão, modificar o conteúdo em função da ocorrência de um fato extraordinário, imprevisível, que altera substancialmente a condição de uma das partes quando comparados no momento da celebração e da execução das prestações, né? Mas isso é algo excepcionalíssimo. Ora, se os contratos possuem força obrigatória, se os contratos nascem para serem cumpridos, não pode uma simples manifestação de vontade de um dos contratantes por tudo abaixo. Não quero mais. Como assim? Não quero mais? E o outro que se programou, que de repente contraiu despesas, deixou de negociar com outra pessoa, tem que se sujeitar ao fato da parte contrária não querer mais seguir na avença? O locador tinha proposta para alugar para várias pessoas. Optou pelo locatário, para aquele sujeito. Aí o locatário, por simplesmente, fala: olha, eu não estou conseguindo pagar, quero desistir. Sem experimentar consequência nenhuma, o locador tem que aceitar. Não funciona assim, né? Da mesma maneira na compra e venda a prazo, né? Em pagamento parcelado. O vendedor vai ter que se sujeitar ao fato de o comprador falar: eu não estou conseguindo mais pagar, eu quero te devolver a coisa, você vai ter que aceitar. Não, o vendedor aceita se quiser, né? Porque o contrato foi estabelecido, foi criado, foi formado para ser cumprido, né? A parte não pode pura e simplesmente, de livre e espontânea vontade, sem submeter a questão ao outro contratante, desistir pura e simplesmente. Então, a resilição unilateral será admitida apenas em caráter excepcional, ou quando a lei expressamente a assegurar, e a lei vai assegurar a resilição unilateral de um negócio quando
reconhecer que uma das partes é mais fraca em relação à outra, ou naqueles casos em que a confiança é um elemento essencial, fundamental do contrato, ou naqueles casos em que o contrato é celebrado por tempo indeterminado. Porque uma parte não pode ficar sujeita a outra, ou presa a outra, ligada a outra por tempo indeterminado, sem que haja uma data para haver a desvinculação. Vamos tratar das duas situações à parte. Quando a lei garante a possibilidade de resilição unilateral. Por exemplo, contrato de mandato. Se o mandante, que é aquele que constitui alguém como seu representante, como seu procurador, perde a confiança na pessoa, ele tem, por lei, assegurado o direito a resilir unilateralmente o negócio. Nos termos do mandato, revogar a procuração outorgada ao representante. O mesmo acontece com o representante. Se ele perde a confiança no representado, se por algum motivo ele deixa de confiar, de acreditar no representado, ele pode a qualquer momento renunciar os poderes que lhe foram outorgados. É o que acontece quando, por exemplo, um advogado renuncia ao mandato que recebeu do cliente. De repente ele descobre que o cliente é um puta do mentiroso, que contou uma história aí da carochinha, né? E traiu a confiança dele. Pode lá o advogado renunciar à procuração recebida sem que tenha que arcar com qualquer indenização em favor do mandante, né? Então, quando o elemento confiança, né, é da essência do negócio, geralmente em contratos de trato sucessivo, a qualquer momento em que ocorra a quebra da confiança, a perda da confiança, os dois contratantes têm a possibilidade de resilir unilateralmente o negócio sem qualquer consequência. Em algumas situações específicas, nós estudaremos mais à frente, também, por exemplo, se admite a resilição unilateral pelo locatário no contrato de locação de imóvel urbano, né? Mas é uma situação lá excepcional do artigo 4º da Lei 8.245, que a gente vai estudar mais lá na frente. Como regra, a resilição unilateral é vedada, porque os contratos existem para serem cumpridos, né? E, finalmente, resolução unilateral em contratos celebrados por prazo indeterminado. É possível, em diversos tipos de avença, você celebrar contratos por prazo indeterminado, sem prazo para se encerrar. Sempre que um contrato for celebrado por prazo indeterminado, ele vai envolver prestações que devem ser cumpridas ao longo do tempo, ou seja, contratos por prazo indeterminado são contratos de trato sucessivo, né? E os contratantes não podem ficar eternamente vinculados um ao outro. Por exemplo, eu faço a locação de um imóvel por prazo indeterminado. Não é porque não tem prazo que eu não possa retomar a coisa do locatário quando eu precisar dela, por exemplo. Quando eu precisar dela para uso próprio. Um contrato de prestação de serviços, né, serviços de limpeza, celebrado por prazo determinado. Se de repente, passado algum tempo, o serviço já não estiver mais me satisfazendo, eu posso resilir unilateralmente o negócio. Aliás, os dois lados. Na locação, locatário, locador,
na prestação de serviço o tomador e o prestador do serviço. Né? Então, em contratos celebrados por prazo indeterminado, como não há uma data fixada para que as partes se desvinculem e a avença termine, costuma-se assegurar aos contratantes a possibilidade da resilição unilateral. Costuma-se assegurar aos contratantes a possibilidade de, a qualquer momento, desistir do prosseguimento da avença. É óbvio que se, no momento da resilição unilateral, por exemplo, a faxineira desiste de prestar serviço para o tomador do serviço, se o tomador tiver em atraso em relação a pagamentos, evidentemente que ela vai ter direito de cobrar pelos serviços já prestados. Né? Mas ela tem total possibilidade de, pura e simplesmente, falar: não quero mais prestar. Né? Porque nós não ajustamos a prestação de serviço por um prazo indeterminado e eu não sou obrigado a ficar vinculado a você para o resto da vida. Então, a resilição unilateral, ela produz efeitos ex nunc, ou seja, do momento em que ela foi manifestada em diante. Os efeitos já produzidos pelo contrato ficam preservados. O artigo 473 do Código Civil fala que a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido o prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Olha que interessante. O 473 deixa claro: a resilição unilateral nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita. Expressa: contratos que envolvam confiança como elemento essencial e outras situações excepcionais. Implicitamente, contratos de trato sucessivo celebrados por prazo indeterminado. Ela opera efeitos a partir do momento em que a parte denuncia o contrato à outra. Denúncia quer dizer comunica a desistência em prosseguir do negócio à outra. Aí vem o parágrafo único que traz uma regra extremamente justa. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido o prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Né? Imaginem que alguém foi procurado para alugar uma casa que abrigaria um restaurante por prazo indeterminado, se encantou com a proposta, fez uma série de adaptações no imóvel para atender os interesses do locatário, gastou uma grana e o locatário, depois de 2, 3 meses, fala: olha, não quero mais. Pode até haver uma multa prevista no contrato, mas aquela multa é muito insuficiente, é muito distante do que seria necessário para cobrir todos os investimentos que foram feitos. Aí é o típico caso de comportamento incompatível com a boa-fé objetiva, que vai acabar gerando o direito da parte prejudicada a requerer indenização, ou, preferindo, exigir judicialmente que o contrato tenha prosseguimento por um prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Tá certo? Paramos por aqui. Ficou só faltando falar sobre morte de um dos contratantes e rescisão, que a gente trata na aula que vem. Abraço, pessoal!